Imagine viver por 12 anos sendo ignorada, rejeitada e tratada como alguém sem valor. 12 anos carregando uma dor que parecia não ter fim, enquanto todos ao redor evitavam até olhar para você. Mas e se, em um único instante, tudo pudesse mudar? Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher que decidiu arriscar tudo. Ela viu Jesus passando, estendeu a mão e tocou a capa dele. Um toque simples, mas cheio de fé. E então, Jesus parou e perguntou: "Quem me tocou?" Uma pergunta inesperada que revelou muito mais do que um milagre. O que aconteceu naquele momento? E como esse encontro pode transformar não apenas a vida dela, mas a sua também. Fique comigo até o final, porque essa história vai mexer com você de um jeito especial. Por 12 longos anos, aquela mulher viveu presa a um ciclo de dor e desesperança. A cada dia que passava, seu corpo enfraquecia um pouco mais, enquanto suas economias se esvaíam nas mãos de médicos que prometiam cura, mas entregavam apenas desilusão. Imagine acordar todos os dias com a mesma dor, a mesma angústia, sem ver qualquer sinal de melhora. Cada moeda gasta era um passo a mais rumo ao abismo da pobreza e do isolamento. Mas, apesar de tudo, ela não desistia. Por quê? Porque a esperança de um encontro capaz de mudar sua história ainda pulsava em seu coração. Enquanto ela lutava para sobreviver, a sociedade a condenava ao esquecimento. O estigma da sua doença não era apenas físico, mas social. Pessoas cruzavam a rua para não tocar nela, pois a consideravam impura. Imagine o peso de viver com um rótulo desses, todos os dias. O que deveria ser um simples contato humano, tornava-se um campo minado de rejeição. Cada olhar desviado, cada porta fechada, reforçava seu estado de invisibilidade. Mas no fundo, havia um desejo ardente: ser vista, ser ouvida, ser restaurada. Entre uma tentativa frustrada e outra, surgia um fio de esperança. Ela ouvia falar de um homem que curava, um homem cujas palavras tinham o poder de restaurar vidas inteiras. Será que ele a notaria? Será que, em meio à multidão, ele perceberia a dor escondida em seu olhar? A expectativa de um encontro com aquele que poderia reverter anos de sofrimento se tornava sua força motriz. A conversão de uma vida marcada pela dor para uma vida marcada pela fé começava a se delinear em sua mente, mas a jornada estava apenas começando. Naquela época, as leis mosaicas eram implacáveis. Qualquer mulher com um fluxo de sangue era considerada impura, afastada de sua família, de sua comunidade e de todos os espaços sagrados. Era como se a sociedade houvesse erguido um muro invisível ao seu redor, separando-a de tudo e de todos. Imagine viver com a sensação constante de estar contaminada, indigna de um simples abraço ou de um aperto de mão. A lei que deveria proteger agora a condenava ao isolamento, e cada olhar desviado era um lembrete cruel de sua condição. A rejeição não era apenas social, mas também espiritual. Os líderes religiosos a viam como alguém fora do alcance da graça, como uma mulher marcada pelo pecado ou pela maldição divina. Em vez de compaixão, recebia desprezo. Em vez de consolo, ouvia apenas palavras de condenação. Mas, ironicamente, a lei que a considerava impura também falava de um Messias que traria cura e restauração. Seria possível que esse Messias já estivesse entre eles? A esperança se misturava com a dor, gerando um conflito interno. Continuar vivendo no anonimato ou arriscar-se em busca do impossível. Ela não apenas carregava um fardo físico, mas um peso emocional quase insuportável. A sociedade a via como uma impura, mas ela ainda se via como alguém digna de um milagre. Afinal, se as Escrituras falavam de um Messias que curava leprosos e restaurava cegos, por que não poderia ela também ser restaurada? A barreira da lei mosaica estava prestes a ser quebrada por um toque. Um simples toque que mudaria não apenas sua condição física, mas toda a sua identidade. Mas antes de alcançar a cura, ela precisaria enfrentar o medo e a vergonha que a aprisionavam há 12 anos. Em meio à multidão, ela caminhava com passos trêmulos, mas firmes. Seu corpo estava enfraquecido pelos anos de sofrimento, mas sua fé era como uma chama que se recusava a se apagar. Afinal, o que a sustentava era a certeza de que aquele encontro com Jesus poderia ser a virada de sua vida. Ela havia ouvido falar de milagres, de cegos que voltaram a ver e de leprosos purificados.
Então, por que não ela? Cada passo dado era um ato de coragem. Cada vez que alguém a empurrava ou a ignorava, ela respirava fundo e seguia em frente, porque ela sabia que, para alcançar a cura, precisaria vencer não apenas a multidão, mas também o medo que insistia em sussurrar que ela não era digna. O que a movia não era apenas a esperança, mas a convicção. Ela acreditava que se ao menos tocasse a orla da capa de Jesus, seria curada. Era uma fé sem garantias, sem promessas explícitas, mas uma fé que se sustentava na pura confiança. Quantas vezes em nossas vidas deixamos de agir por medo de que o resultado não seja o esperado? Ela não se permitiu pensar nisso. Seu foco estava no milagre, não na possibilidade de falhar. Em vez de recuar, ela avançava. Em vez de desistir, ela se lançava em direção à única chance de transformação que lhe restava. E ali estava ele, cercado por uma multidão que o apertava por todos os lados. Para ela, cada pessoa ao redor era um obstáculo, mas também um lembrete de que Jesus estava ao alcance. A pressão da multidão, o medo de ser reconhecida, o risco de ser expulsa dali, nada disso a deteve. Determinação era seu escudo, e a fé era sua espada. Ela não tinha um plano B, era agora ou nunca. Seu coração batia acelerado enquanto sua mão se estendia. O toque estava prestes a acontecer, e a partir dali, nada mais seria como antes. Em um ato aparentemente insignificante, ela estendeu a mão e tocou a orla da capa de Jesus. Era um gesto pequeno, quase imperceptível em meio à multidão, mas para ela, aquele toque era um grito desesperado de fé. Enquanto todos empurravam e pressionavam Jesus, ela fez algo diferente. Aproximou-se com a intenção clara de ser transformada. Quantas vezes deixamos passar oportunidades de transformação porque estamos distraídos, sem intenção clara? Ela não. Seu toque foi intencional, carregado de fé e expectativa. E naquele instante, algo inexplicável aconteceu. Ela sentiu a cura percorrer seu corpo. De repente, Jesus parou e fez uma pergunta que parecia sem sentido. Quem me tocou? Uma indagação quase absurda diante da multidão que o apertava por todos os lados. Mas Jesus sabia que aquele toque não era um toque comum. Era um toque carregado de fé. Um toque que rompeu barreiras invisíveis, atravessou anos de dor e chegou até o coração do Mestre. E ali, naquele instante, a mulher percebeu que Jesus não estava apenas interessado na multidão. Ele estava interessado nela. No meio de tantos, ele a viu. E naquele momento, ela soube que sua vida jamais seria a mesma. Mas o que impressiona não é apenas o milagre físico, mas a forma como Jesus lidou com aquele toque. Ele não a ignorou. Ele não a repreendeu. Em vez disso, ele parou tudo para olhar para ela, para enxergar além da multidão, além do ato em si. Aquele toque havia revelado algo mais profundo. A fé que move montanhas. A fé que não espera ser notada, mas que se lança em direção à cura, mesmo que para isso precise quebrar protocolos e desafiar normas. E assim, o toque que começou como um ato desesperado tornou-se um marco de transformação. Mas a história ainda não havia terminado. Após aquele toque, Jesus não apenas curou sua enfermidade, ele restaurou sua dignidade. Em meio à multidão, ele fez questão de chamá-la à frente. A mulher, que por anos havia sido invisível, agora estava no centro da atenção. Todos os olhos estavam sobre ela. Mas em vez de sentir vergonha, ela encontrou segurança no olhar de Jesus. Ele não a via como a impura, a rejeitada ou a esquecida. Ele a via como alguém digna de um novo começo. E ao chamá-la de filha, ele não apenas lhe deu uma nova identidade, ele a reintegrou à sociedade, devolvendo-lhe o valor que havia sido arrancado dela. A transformação que ocorreu ali não foi apenas física, ela foi espiritual e social. Por 12 anos, aquela mulher havia vivido à margem, ignorada, isolada, carregando um rótulo de impureza que a condenava sem direito de defesa. Agora, em um instante, aquele rótulo foi rasgado. Jesus não apenas curou seu corpo, mas também curou suas emoções, seus traumas, suas cicatrizes invisíveis. Ele a chamou de filha, um termo que carregava aceitação, pertencimento e amor. Quantas vezes em nossas vidas carregamos rótulos que não são nossos? Quantas vezes permitimos que as circunstâncias definam quem somos?
Aquele encontro mostrou que em Cristo a identidade verdadeira sempre pode ser restaurada. Mas havia algo mais ali. A mulher não apenas recebeu uma nova identidade. Ela se tornou um testemunho vivo do poder transformador de Jesus. Ela, que antes evitava os olhares das pessoas, agora se levantava como alguém restaurada, curada, amada. A vergonha que a aprisionava foi substituída pela alegria de ser vista, ouvida e acolhida. E assim, Jesus não apenas curou sua dor, ele a fez renascer. Mas havia um passo final, um passo que consolidaria aquela nova identidade e abriria as portas para um novo destino. A partir daquele momento, a mulher não era mais vista como a impura ou a rejeitada. Jesus a chamou de filha, um termo que transcende a cura física e atinge as profundezas da alma. Ele a colocou em um lugar de honra, de pertencimento, de aceitação incondicional. Afinal, o que é mais poderoso do que ser reconhecida como filha de Deus? Aquela mulher, que antes se escondia nas sombras da vergonha, agora caminhava à luz de uma nova identidade. Em Cristo, ela descobriu que seu valor não estava na opinião dos outros, mas na visão amorosa do Mestre. Essa nova identidade não apenas a libertou da dor, mas a capacitou a viver uma vida completamente nova. Ela não precisava mais se esconder ou temer os olhares de julgamento. Agora, ela tinha uma história para contar, um testemunho vivo do poder de Cristo em transformar o impossível em realidade. E é exatamente isso que acontece quando permitimos que Cristo nos renomeie. De rejeitados a filhos amados, de esquecidos a escolhidos. Mas será que todos conseguem enxergar essa verdade? Quantos ainda estão presos a rótulos que não pertencem a eles? A conversão daquela mulher foi mais do que um milagre físico. Foi uma restauração completa de sua essência, de seu propósito, de sua dignidade. Ela saiu daquela multidão com mais do que a cura. Saiu com uma nova identidade em Cristo, pronta para testemunhar que o mesmo Jesus que a restaurou está disponível para todos que ousarem tocar sua capa com fé. Mas essa história não termina aqui. A transformação dela é um convite aberto para todos nós. Afinal, o que estamos esperando para buscar a mesma cura, a mesma restauração, a mesma identidade em Cristo? Agora pare um instante e pense. O que tem prendido você há tanto tempo? Talvez não seja um problema de saúde, mas um medo, uma culpa ou um rótulo que você carrega. Assim como aquela mulher, quantas vezes você já se sentiu invisível, impuro ou sem esperança? Mas o que essa história nos ensina é que um encontro com Jesus pode transformar tudo. Ele não apenas curou a dor física dela, ele restaurou sua identidade, chamou-a de filha e devolveu-lhe a dignidade. E você, está disposto a estender a mão e tocar a capa de Jesus? Está pronto para dar um passo de fé e permitir que ele transforme a sua vida? Não deixe essa oportunidade passar. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando histórias que podem mudar o rumo da sua jornada. Porque, assim como aquela mulher, você também pode descobrir um novo começo.